Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Blanco, eu sou o idealizador e o professor do NEC. E para quem ainda não conhece o NEC, o Núcleo de Ensino e Cultura, esse é um projeto que existe desde 2010. Desde 2010 eu venho ensinando meus alunos, instruindo-os, direcionando-os, principalmente para que eles possam desenvolver-se de maneira integral. Então, esse sempre foi o objetivo do NEC: ensinar as pessoas a empreender na vida delas um desenvolvimento integral por meio do conhecimento, por meio do desenvolvimento da inteligência, por meio da cultura e por meio também até da espiritualidade, porque a intenção do trabalho do NEC sempre foi fazer com que as pessoas não apenas entendam a realidade, mas possam se inserir nessa realidade de maneira plena, tá? Porque a nossa relação com a verdade, com a realidade, com o mundo, ela nunca é parcial, ela sempre depende de uma entrega completa, de uma entrega total, de uma entrega plena. Então, a pessoa que quer viver a vida de maneira inteira, que quer ver essa vida de maneira plena, precisa também olhar para si e entender-se como um ser multiforme, apesar da sua unidade, mas de um ser multiforme, que necessita desenvolver-se de maneira multiforme também. A pior coisa é a pessoa que desenvolve apenas uma característica dela, né? Às vezes só a inteligência, às vezes só a prática, às vezes só a espiritualidade. Fica uma pessoa assim, meio capenga, tá? Então é muito importante compreender-se como um ser integral que se manifesta e age num mundo complexo, e por isso ele também, sendo complexo, precisa desenvolver-se dessa maneira. E tudo o que eu sempre fiz no NEC foi o seguinte: foi ensinar meus alunos e instruí-los na busca da verdade. Conduzi-los para que eles entendam a realidade. Esse sempre foi o objetivo, independentemente da área de abordagem, da disciplina, independentemente de qualquer coisa, o importante é sempre assim: a verdade. Você tem que buscar a verdade, tem que querer a verdade, tem que se esforçar para obter a verdade. Só que em todo esse tempo, uma coisa que ficou muito clara para mim é o seguinte: é que no fundo, nem todo mundo está disposto a buscar a verdade. Nem todas as pessoas têm um impulso pela verdade. Então, eu cheguei à conclusão e entendi que a busca pela verdade, no final das contas, é uma vocação. A busca pela verdade, no final das contas, é um chamado que algumas pessoas têm e outras pessoas simplesmente não têm. Então eu não me preocupo muito em alcançar todas as pessoas, porque eu sei que tem pessoas que não têm essa vocação, não têm esse chamado. Então, se você está vendo esse vídeo, se você se interessa pelo trabalho que eu desenvolvo aqui no NEC, provavelmente é porque de alguma maneira você sente que tem essa vocação, que tem esse chamado, que algo dentro de você lhe impulsiona na busca da verdade, no descortinamento dos segredos e dos mistérios da existência. É assim, algumas pessoas querem isso. Tem pessoas que, sinceramente, não estão preocupadas com isso. Tem pessoas que estão realmente desinteressadas dessa busca. Tem pessoas que até preferem não se meter com isso. Preferem viver uma vida em que elas não compreendem as coisas em sua profundidade. Tem pessoas que até, de uma maneira, vamos dizer, voluntária, preferem esse caminho.
de não se aprofundar na verdade, de não se esforçar por entender a verdade. E tudo bem. Por isso eu falo que eu me direciono para aquelas pessoas que de alguma maneira são vocacionadas ao conhecimento. E não são todas. E tudo bem. E tudo bem. Então, se você é uma pessoa que se sente vocacionada ao entendimento, se você é uma pessoa que se sente impulsionada a perscrutar a realidade e a descortinar a verdade, então é para você que eu estou falando. É para você que eu me dirijo. Só que nessa busca da verdade, nem tudo são flores, né? O caminho nem sempre é fácil, aliás, nunca é fácil. Na verdade, os obstáculos que se apresentam para quem se dispõe a buscar a verdade costumam ser muitos. Costumam ser muitos. E existem tanto obstáculos interiores, internos, como obstáculos externos. Por exemplo, a preguiça é um obstáculo interno, né? Essa dificuldade que nós temos de colocar em prática aquilo que nós queremos realizar, de empreender as ações necessárias para o nosso desenvolvimento, essa preguiça que parece tão natural na nossa vida é o primeiro obstáculo de todo mundo, de qualquer pessoa nesse caminho. Então nós já temos esse primeiro obstáculo interno a enfrentar. Mas existem outros, existem, por exemplo, o medo de descobrir coisas, o medo de conhecer. Vocês acham que não existe isso? Existe. O medo de saber, o medo de desvendar coisas que talvez você achasse melhor que não fossem desvendadas. É interessante que eu tenho alguns alunos que às vezes falam para mim, Fábio, eu não sei se eu quero assistir essa sua aula, porque eu não sei se eu quero saber essas coisas. Porque às vezes a verdade incomoda e às vezes a verdade é meio aterradora. Então algumas pessoas preferem até voluntariamente não se deparar com isso. Então existe esse outro fator que é o medo. Há pessoas que têm medo de se deparar com a verdade. Então veja, um outro obstáculo interno nesse caminho. Um outro obstáculo que existe também é a insegurança. Muitas vezes as pessoas, elas se sentem incapacitadas de empreender esse percurso, né? Quantas pessoas às vezes deixam de se aprofundar simplesmente porque acham que elas não são capazes de galgar esse caminho, né? Não percebendo e não entendendo que ninguém nasce pronto. Nós, na verdade, nascemos todos iguais, nós nascemos sem conhecer nada em princípio. E todo conhecimento nós vamos adquirindo com o tempo. Claro, algumas pessoas têm um pouquinho mais facilidade aqui, outras ali, mas no fundo tudo é um caminho gradual que nós temos que empreender. Tudo é um trabalho, né, que é feito passo a passo, né, que é feito devagar e acumulativo. Então eu sei alguma coisa hoje, aprendo alguma coisa agora, e esse aprendizado que eu tenho agora, ele vai me dar uma base para eu aprender o próximo passo. E assim eu vou galgando. Mas as pessoas têm essa insegurança, a insegurança de que elas não são capazes de compreender as coisas. É mais um obstáculo. Então nós temos aí o medo da verdade, a preguiça e a insegurança sobre as nossas próprias capacidades. E há também o problema dos nossos impulsos, né? Da nossa natureza. A nossa natureza, ela não trabalha muito favoravelmente às nossas disposições espirituais. Pelo contrário, tudo que se refere ao espírito parece que a nossa natureza entende como energia desperdiçada. Então ela nunca quer colaborar em relação às coisas do espírito. Então nós temos que lutar contra isso também. Temos que lutar contra essa dificuldade do nosso corpo, da nossa essência animal, que sempre milita e labuta contra os interesses do espírito. Então é mais um obstáculo interno que todos nós temos nessa busca da verdade, na busca pela verdade. Veja, mas não são só obstáculos internos. Existem também obstáculos externos.
Existem também dificuldades que vêm de fora. Por exemplo, a mais básica de todas, o problema, a dificuldade que todos nós temos com as necessidades materiais que nos oprimem. Muitas vezes, necessidades que nós criamos sem que fosse necessário, né? Outras são absolutamente necessárias, mas existem. Então, essas necessidades materiais acabam surgindo como formas de nos desviar um pouquinho do caminho da busca da verdade. Às vezes a necessidade de suprir o pão de cada dia, suprir as nossas demandas materiais acabam tirando o nosso foco. Então nós temos que também entender isso. E isso é mais um problema. É um obstáculo exterior, mas é um obstáculo na nossa vida. Há também a falta de tempo, né? Nós estamos fazendo várias coisas, às vezes até coisas ligadas a uma vida de estudos, mas ao mesmo tempo atrapalham no conhecimento da verdade. Parece um paradoxo, mas acontece. E há também o obstáculo das companhias, das pessoas que nos rodeiam. Pode ser familiar, pode ser amigo. Porque nem todo mundo entende exatamente essa vocação, esse chamado. Nem todo mundo entende uma pessoa que se dedica à vida do conhecimento ou à vida de dedicação a coisas impalpáveis. As pessoas estão mais acostumadas a procurar coisas visíveis, coisas materiais, e não coisas impalpáveis. Não estão acostumadas a dedicar-se à contemplação, à reflexão, à compreensão. Elas estão acostumadas, são ensinadas a buscar aquilo que elas podem pegar nas mãos, né? Aquilo que elas podem sentir. Então, muitas vezes, os familiares de alguém que tem essa vocação da busca pela verdade, os amigos não entendem isso. Então é mais um obstáculo. Então veja, há muitos obstáculos internos e externos que podem atrapalhar, que podem servir como inimigos nessa busca pela verdade. E aí o que acontece? Nessa luta, né, muitas vezes as pessoas acabam, às vezes voluntariamente, decidindo pela ignorância. Há pessoas que são ignorantes por vontade, por decisão. Por quê? Porque elas sabem que a busca pela verdade, elas já perceberam que a busca pela verdade dá trabalho. Tem muitos obstáculos. Então, talvez para elas, assim, elas pensam, é uma bênção ser ignorante, sabe? Eu não preciso pensar muito, vou vivendo a minha vida e tudo bem, eu não preciso me preocupar com certas coisas que, sabe, são problemas a mais para mim. Tudo bem, é uma opção. Só que, para alguém que tem o impulso para a verdade, que tem esse chamado, essa missão na sua vida, isso começa a incomodar. Até porque o que acontece? A pessoa, quando vive assim nessa ignorância voluntária ou involuntária, seja o que for, ela vai vivendo bem, né? Em geral, nessa ilusão, nessa materialidade da vida, tudo bem. O grande problema acontece quando ela precisa da compreensão da realidade. Quando ela precisa entender a verdade, quando ela precisa entender o que acontece, aí essa ignorância cobra o seu preço. Aí essa ignorância vai exigir algo mais. E aí a pessoa que escolheu manter-se longe do conhecimento acaba sofrendo. Então, veja, eu já cansei de ver pessoas talentosas, pessoas com potencial, desperdiçando as suas vidas, correndo atrás de coisas que vão passar, coisas fugazes. Pessoas que poderiam até oferecer algo mais para as outras e para si mesmas, que eu sempre penso primeiro
no indivíduo, nele mesmo, e pessoas que desperdiçam sua vida. Por quê? Porque escolheram a ignorância. Porque escolheram manter-se alheio à compreensão mais profunda da realidade. Você está entendendo? Por quê? Porque eles perceberam que assim dá trabalho. Dá trabalho. Mas são talentos que acabam desperdiçados. Genialidades que eu já vi morrerem aí. Inteligências que ao invés de florescerem, murcham na mediocridade de uma vida sem entendimento. Gente, olha, a ignorância, viver na ignorância, nunca vai ser algo bom. A pessoa pode viver iludida, ela pode achar que tá tudo bem, mas na hora que precisa de entendimento, isso cobra o seu preço. Então sempre lembre-se disso. O fato é que, e aí eu falo com você, que sente que a sua vida tem um impulso ao conhecimento, que você sente que sua vida tem um chamado para a busca da verdade, para a compreensão da realidade. Tem pessoas que têm isso. São para essas que eu falo. Pessoas que querem entender as coisas, pessoas que querem aprender, pessoas que querem compreender a verdade, que querem estudar para, não para ganhar dinheiro, não para nada, mas para compreender melhor as coisas. É para essas que eu falo. E para essas pessoas eu digo, para que a existência se abra para vocês, para que a existência e a vida revele os seus segredos e os seus mistérios, é necessário que vocês se comprometam com ela. Vocês entendem isso? É necessário que vocês se comprometam de tal maneira que vocês se disponham a se lançar às fontes do conhecimento, a buscar o conhecimento, a perscrutar a verdade. É assim que funciona. Se você quer entender as coisas, se você sente que você precisa buscar as verdades, a realidade, você precisa se comprometer com a verdade antes de tudo. Precisa se lançar nela. Se lançar nela. E eu vou falar uma frase do Sertilange, o Lucas colocou aí algo que o Sertilange fala, e o que o Sertilange diz é o seguinte: a verdade, ela se abre, ela está a serviço dos seus escravos. Olha a aparente contradição. A verdade está a serviço dos seus escravos. Ou seja, se você quer que a verdade se abra para você, você primeiro precisa se entregar para ela. Como um escravo. Eu me entrego à verdade, eu me disponho a compreender a verdade, eu me disponho a entender a realidade, a dedicar a minha vida a isso, e aí sim a verdade vai se revelar a você. E aí sim a verdade vai se abrir para você. Né? Cristo falava, batam, mas com insistência, que uma hora a porta abre. Insistam, que uma hora o juiz te atende. São realidades universais. Então, se você quer a verdade, você precisa se entregar à verdade. Então, entenda isso. Se você sente que você tem essa disposição à verdade, se você sente que tem esse impulso ao conhecimento, você precisa se dispor e se comprometer com a verdade. E quando começa esse comprometimento? Isso não vem do nada. Isso não vem do nada. A pessoa ela tem um impulso, ela sente que ela tem a vocação, que ela tem essa missão. Mas sabe quando que começa assim o andamento das coisas? Começa pelo incômodo. O incômodo. A pessoa se sente incomodada de viver uma vida mergulhada na estultice, ou viver uma vida sem sentido, uma vida sem compreensão das coisas. É aí que começa tudo. É aí que vai começar o seu caminhar, vai começar o seu percurso. Antes de tudo, você precisa odiar a ignorância. Você precisa odiar essa situação de não entender as coisas.
Você precisa achar e entender que a ignorância é o seu inimigo. É assim que começa. É assim que começa o seu percurso em busca da verdade. Então você tem a missão, você tem o chamado, você sente que tem um chamado. Mas esse chamado ele vai começar com algo, que é esse incômodo com a ignorância. E vou dizer, o incômodo é só o primeiro passo. Ele nem é suficiente. Você precisa de mais alguma coisa. E essa alguma coisa é aquilo que Aristóteles chamou de espanto. Aristóteles falou, ó, o filosofar começa pelo espanto, pelo deslumbramento, pelo maravilhamento. Ou seja, você ainda precisa que algo desperte em você esse desejo pela verdade. Algo lhe tire dessa letargia interior e lance você para frente. Para querer mais, para querer entender mais, para querer compreender melhor as coisas. Entende? Então é a certeza da missão, é o incômodo em relação à mediocridade e é o espanto que lhe impulsiona para cima. E de onde vem esse espanto? O que espanta? Qual é o start, né? Podem ser vários, pode ser vários, mas tem um que é essencial, que é o seguinte, que é aquele momento que não é, por exemplo, uma busca por resultados. Não, eu preciso de resultados. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Ah, eu quero fama e reconhecimento. Isso não é suficiente. Isso pode servir para você fazer outras atividades. Eu quero ganhar resultados, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, nem a vontade de poder é suficiente nessa busca específica, a busca da verdade. Ela é diferente. Ela não é como outras atividades que exigem de você um certo motivo. Não. A busca da verdade, ela vai começar, sabe quando? Sabe quando? Quando ela vai realmente pegar em você. É quando você se depara com a necessidade de tornar-se alguém melhor. Entende isso? Quando você sente dentro de você que você precisa ser alguém melhor, quando você sente dentro de você que você precisa ser alguém mais amadurecido, mais crescido e por que não mais evoluído, é nesse momento, quando você percebe isso, é nesse momento que começa o seu caminhar em direção à verdade. Esse é o start. Esse é o start. Quando a pessoa percebe que a sua evolução pessoal é vital para ela, e também vital para os próximos dela, é aí que ela fala, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso compreender a realidade. É aí que ela percebe. É aí que faz a diferença. Estão entendendo? Só quando ela percebe que precisa ser alguém melhor é que ela começa a ficar pronta para esse caminho em direção à verdade. É por isso, gente, que eu sempre me dispus, e a minha proposta sempre foi essa, propiciar para os meus alunos conteúdos que auxiliem eles a se tornarem pessoas melhores. Sempre. Eu posso estar tratando de psicologia, de história, de teologia, de argumentação. No fundo, tudo que eu faço tem esse objetivo, tornar a pessoa melhor. Porque ela precisa ser melhor, e como eu falei, ser melhor não é uma coisa uniforme, porque nós não somos assim, nós somos multidimensionais, vivendo num mundo multidimensional, num mundo diverso. Então,
nós não podemos ser capengas, sabe? A pessoa desenvolve uma capacidade de raciocínio maravilhosa, é importantíssimo, faz parte desse tornar-se melhor. Mas ela esquece todo o resto, ela apenas raciocina muito bem, fica louco. Louco, Chesterton dizia isso, né? Que os loucos, o louco não é aquele que perdeu a razão, o louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Olha que coisa. Essa é uma pessoa capenga. Ou então aquela pessoa que desenvolve a espiritualidade, né? Ela é espiritual, ela vive só no mundo do transcendente. E ela não consegue resolver as coisas do mundo dela. Do mundo real, material. Capenga. Ou então a pessoa que ganha dinheiro, consegue grandes resultados, mas não tem uma dificuldade terrível de compreender a realidade, tem uma dificuldade terrível de se relacionar, de se comunicar. Ai, meu Deus. Tá cheio de gente assim. Então é exatamente isso que eu nunca quis passar para os meus alunos. Conhecimentos parciais. Ou pelo menos a crença de que aqueles conhecimentos parciais eram suficientes. Não, eu sempre insisti que nós precisamos ter um desenvolvimento integral. Então, gente, essa é a proposta, é a minha proposta. Essa é a proposta do NEC desde 2010. Orientar meus alunos no sentido de que, pelo conhecimento, eles possam crescer e se tornar pessoas melhores. Certo? Esse é o meu compromisso. É assim que eu quero ajudar vocês. E eu espero que vocês entendam essa missão. E eu me disponho a cumprir isso com vocês. E me disponho a cumprir essa que é a minha missão nesse mundo, que é ajudá-los. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.